nós vamos aqui ler o verso de número 11. Aleluias, glórias a Deus. Deus te trouxe hoje aqui neste lugar para ouvir essa palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Romanos 13, verso 11, diz assim, eu vou ler na versão do telão mesmo ali, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo. Repita comigo assim, irmãos, conhecendo o tempo. Muito bem. Que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo o fim de um tempo. Nós estamos testemunhando o fim de uma era. Nós somos testemunhas oculares de um fim de um tempo. Às vezes, por força de expressão, a gente diz assim, ao olhar para o cenário mundial, ao olhar para as notícias, para as catástrofes, nós dizemos assim, é o fim dos tempos. Mas é mais razoável, segundo a nossa linhagem escatológica, o nosso estudo escatológico, bíblico, assembleiano, pentecostal, dizer que é o fim de um tempo, é o fim de uma era, é o fim de uma dispensação. Dispensação essa que é chamada, na nossa teologia sistemática, de dispensação da igreja. Dispensação da igreja que já dura 2000 anos, mais de 2000 anos que essa dispensação ela está perdurando. Mas nós, a nossa geração, é a geração que está testemunhando o fim dessa dispensação. Ainda não é o fim de tudo, porque depois que Jesus arrebatar a sua igreja, a vida na terra vai continuar, pelo menos por 1007 anos. A vida na terra vai continuar, por pelo menos 1007 anos. É claro que não serão dias como esses. É claro que não serão tempos como esses. Será uma outra era. Nós temos ali o período tribulacional, que são 7 anos literais, e nós temos depois os 1000 anos. No período tribulacional, o governo será do anticristo. No período do milênio, o governo será de Cristo. São governos diferentes, portanto, serão épocas diferentes. Serão uma outra dispensação. Mas escute, nós estamos testemunhando, nós estamos vendo o fim dessa dispensação, nós estamos vendo o fim desta era, nós estamos vendo o fim deste tempo. Escute-me, por favor, porque eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo ministrou no meu coração e colocou dentro de mim uma conscientização para passar para a igreja aqui esta noite, tanto para os que estão aqui, quanto para os que estão ouvindo por essa transmissão. Nós somos a testemunha, nós somos a geração que vai estar vendo o fim desse tempo, dessa dispensação. O apóstolo Paulo que escreveu isso. Paulo escreveu isso aí em torno do ano 60 e alguma coisa por ali, que Paulo escreve. Paulo escreve seguramente no primeiro século, nos primeiros 100 anos de história da igreja, nesse período que Paulo escreve, mas ele escreve dentro dessa mesma era cristã. E Paulo, ele diz aos irmãos, estamos conhecendo o tempo. E conhecendo o tempo, eu quero dizer que é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo isso lá no primeiro século.
Passou-se muitos séculos se passaram e nós estamos em pleno século 21, lendo o que Paulo escreveu. E hoje, o que Paulo escreveu faz muito mais sentido do que propriamente na época que ele escreveu. Por quê? Porque nas suas cartas, Paulo escreveu que nos últimos tempos haveria apostasia, muitos apostatariam da fé. Eu já vi muita gente se apostatando da fé. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam presunçosos, vaidosos, amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, traidores, desobedientes a pai e mães. Paulo diz que isso viria, e isso aí vocês já testemunhamos. Nos últimos dias também seria marcado por muitos escândalos. Eles estavam dizendo que isso seria forte nos últimos dias, e é o que eu e você mais vemos hoje. Escândalos no meio evangélico, escândalos, pessoas que usam a palavra, que usam a fé, mercadeja a palavra, mercenários, lobos, traidores, sensuais, imorais. O fim dessa dispensação teria essas pontuações: a banalização do casamento, como aprendemos hoje pela manhã, a normalização do divórcio. O número de divorciados no mundo é gritante, tem adentrado as igrejas, é o tempo. A imoralidade sexual, os desejos pecaminosos, tudo isso e muito mais, a Bíblia disse que aconteceria, e tudo isso aconteceu e está acontecendo cada vez mais, de uma forma absurda. Os que estão me ouvindo, digam amém. De uma forma absurda. Por isso que quando eu olho Paulo dizendo, é hora de despertarmos do sono, quando eu vejo Paulo dizendo, porque a salvação nossa está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé, Deus estremeceu o meu interior, porque mesmo mediante uma grande revelação dessa, ainda nós estamos dormindo. Há muitas pessoas que estão em cochilos espirituais, e Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, porque Ele quer te dar um despertamento espiritual tão grande hoje. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí nós estamos vendo algumas coisas acontecendo. Uma das coisas que essa geração está agindo, está sendo marcada, é justamente porque nós estamos diante de uma geração que conhece tudo, que sabe de tudo. A tecnologia aumentou. Hoje as pessoas conseguem saber com antecedência quando chove, quando não chove, de uma forma mais precisa. Os antigos, eles conseguiam ver isso de forma empírica, ou seja, eles, olhavam e faziam, isso aqui é chuva. Se o sapinho cantava lá, ou se, como é que é como é que é, pastor? A salacura, que eu não sei o que é isso. É um passarinho. Olha aí. Mas os nossos irmãos antigos, quando via a salacura cantando na beira do rio, vem chuva. E o sapinho que canta, olha, isso aí é chuva. E outros irmãos que tinham assim uma experiência, os irmãos do campo que olhavam assim, esse vento aí é vento de chuva. Hoje existe a tecnologia que com precisão, às vezes erra, mas acerta muitas vezes. Vai chover, vai fazer frio, vai vir tempestade, está vindo tornado. A tecnologia avançou. Hoje as pessoas sabem de tudo. Hoje as pessoas conhecem tudo. Dr. Augusto Cury disse que uma criança hoje de 8 anos tem mais informação do que os Césares de Roma. Uma criança de 8 anos hoje sabe de
tudo, algumas delas falam em vários idiomas, sabe a matemática. Nós estamos hoje vivendo em uma geração que conhece muito e muito, tem um monte de informação. A tecnologia avançou, uma mulher grávida, hoje, consegue ver com antecedência o sexo, consegue ver não somente isso hoje, mas ver como é que está o coração da criança, consegue também corrigir, ainda no ventre, com tratamentos, algumas coisas. A tecnologia avançou, o povo tem muito conhecimento, sabe, na igreja, nós temos muitas pessoas, e isso eu digo para a glória de Deus, que tem várias faculdades, pessoas que têm muitas formações. Nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos professores, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos pessoas formadas, e isso para a glória de Deus. Porém, no entanto, contudo, todavia, existem muitas pessoas que não conhecem o tempo profético que ela está vivendo, não conhece o tempo da visitação. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo de número 54, ele olhou para os fariseus e disse: vocês sabem discernir os tempos, as estações, mas hipócritas, vocês não sabem, não conhecem o tempo da visitação de vocês. Nós vivemos em uma época que muitos estão alienados da questão espiritual. Isso é muito sério, isso é muito grave. É hora de despertarmos do sono. É hora de nós ficarmos espertos, ligeiros, vivos, vigilantes. É hora de desembainhar a nossa espada, porque é a reta final da igreja. Nós somos o povo que estamos testemunhando os sinais bíblicos. E não obstante a isso, muitos ainda continuam dormindo um sono da indolência, o sono espiritual. Deus me leva hoje para trazer uma mensagem para a igreja do Senhor aqui esta noite. E eu digo isso debaixo do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus quer te trazer de volta para os seus olhos espirituais serem abertos, para você fazer a leitura certa do tempo que você vive. Estamos vivendo os últimos minutos da igreja na face da terra. O arrebatamento da igreja nunca esteve tão próximo como nos dias em que eu e você estamos vivendo. A banalização. Estamos, meus amados, vendo como que está o nosso país, o mundo. As pessoas querem aliviar o impacto do pecado na vida do homem, estão trocando o nome dos pecados. Adultério já não chama mais de adultério, fornicação não chama mais de fornicação, idolatria não chama mais de idolatria, de uma forma muito sutil, sorrateira. O inimigo está tentando fazer com que o homem se acomode no seu pecado, porque sabe que é o pecado que fará com que o homem fique na terra. Mas hoje, Deus me trouxe uma palavra para dizer para todos que aqui estão: desperta, meu povo, porque estou voltando para arrebatar a minha igreja. O canto que ela andou que dava casi. Nós temos que despertarmos, porque o tempo está chegando. A hora já é. Chegou o momento. Nós temos que fazer esses cálculos, irmãos. Jesus deu esse sinal. E você, quando percebe isso, e aqui que eu vejo um perigo, o primeiro perigo, será que eu posso colocar? Da questão da sonolência espiritual. O primeiro perigo do sono
é você ver, saber da questão que estamos vivendo e você concordar comigo que realmente as coisas estão do lado avesso, está de ponta cabeça, o mundo está esquisito, as pessoas estão estranhas, as pessoas estão valorizando mais o erro, o pecado, aplaudindo aquele que é perverso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E mesmo muitos sabendo disso, continua na indiferença, continua do mesmo jeito, continua no mesmo ritmo, continua na mesma rotina. É isso que é mais desesperador. Para isso que Deus está mandando eu pregar desse jeito, desse tipo aqui esta noite. Essa mensagem aqui é para mim, é para você, é para nós. Deus está fazendo você entender a situação, porque muitos de nós, e essa que é a grande verdade, concordamos que é o fim desse tempo, mas nós não nos mexemos, nós não nos levantamos. O profeta Daniel, no capítulo de número 9, para os irmãos entenderem, e o Espírito Santo me levou para essa passagem, porque a partir do versículo de número 1 em diante, ele disse assim que, no capítulo 9 de Daniel, que Daniel entendeu que, pelos livros proféticos de Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro babilônico estava acabando. Os 70 anos de cativeiro babilônico estavam se findando. E o que Daniel fez ao saber que estava chegando o fim de uma escravidão? Ele não cruzou os braços, ele foi orar. Ele foi orar. Oh, glórias. Você sabe que Deus me disse: meu filho, diga para o meu povo que, conhecendo o tempo que eles estão vendo acontecendo, a minha palavra se cumprindo-se, diga para o meu povo clamar, orar e buscar a minha face. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui essa noite: volte a buscar a face de Deus enquanto ela está pronta, que está ali à sua disposição. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Orar, orar e orar. Eu vejo muita hipocrisia. Tem pessoas que dizem assim: porque nos tempos passados a igreja tinha culto de oração. Nós temos aqui todos os dias, de manhã e de noite, culto de oração. Mas você consegue contar nos dedos os irmãos que vêm orar. Muitos dizem assim: no tempo passado a igreja consagrava, todos os sábados tem consagração na igreja. Poucos que vêm consagrar com a gente. Antigamente as pessoas evangelizavam, pregavam. Todas as segunda-feira a equipe de evangelismo, agora sexta-feira, está na casa de alguém pregando, evangelizando. Poucos que vão lá ajudar a evangelizar. Quando se faz assim: irmãos, vamos fazer um evangelismo nas ruas, poucos que aparecem para evangelizar. Então, o problema não está no tempo, o problema está em tu, o problema está em mim, o problema está em nós. O difícil é a gente se humilhar e reconhecer que o problema está em nós. Eu não estou bravo, irmãos, eu estou tranquilo, porque a palavra é de Deus. E Deus está dizendo para que essa noite, para mim e para você: povo meu, bota os joelhos no chão de novo. Daniel viu que o tempo estava findando no cativeiro, foi orar. E se você for, não dá tempo de analisar a oração de Daniel no capítulo de número 9. Aí Deus está dizendo para muitas pessoas, para muitos pais, para muitas mães, para muitos jovens, para os adolescentes, para o coral, para os obreiros, para a igreja, para os músicos, instrumentistas, para a banda musical: volte a me buscar a minha face, porque estamos na reta final. Nós não podemos olhar tudo isso e ficar no sono da indiferença. Não vou fazer nada, não muda nada, só deseja mudança. Irmãos, desejar mudança não é o suficiente. Nós temos que fazer algo relacionado a isso. Nós temos que agir,
nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dar um passo. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga glória a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Uma coisa muito perigosa que Deus colocou no meu coração para dizer para a igreja é que esse sono que Paulo diz, despertando, é hora de despertarmos do sono. Aí eu gostaria que o Misael reproduzisse no telão Malaquias capítulo 1, versículo 2, até o versículo 2 em diante. Porque eu vejo que esse sono traz um cinismo. Escute, esse sono que nós devemos nos despertar dele traz um cinismo muito perigoso. Que cinismo é esse? É aquele que faz de conta que não é com ele a palavra. Não, isso aí não é comigo não. O pastor está ali pregando, está falando, mas isso não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com isso. Para que ele está dizendo mesmo? Para quem ele está falando mesmo? Aquele crente chamado crente pá. Você sabe qual que é o crente pá? É o crente que quando está alguém pregando, ele pega assim, ó. É para o irmão lá, isso aqui, ó. Essa aqui é para aquilo lá, ó. Ah, essa palavra aqui é para aquele irmão. Ele é desse jeito. Mas Deus quer levantar crente inchada. Crente inchada. Essa é para mim. Recebo. Eu preciso. Eu preciso. Quantos crentes inchada tem aqui essa noite? Eu preciso, eu quero, eu preciso. Cinismo espiritual, irmãos. Aí diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí o povo diz assim: mas em que o Senhor tem nos amado? Em que é que o Senhor tem nos amado? Bota o 3, como é que tem no 3? Eu odiei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação. Bota o 4. E ainda que Edom 5. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido. 6. O filho honra o pai. Olha isso aí, Deus dizendo. Olha Deus dizendo isso aí, ó. O filho honra o pai, o servo honra seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus dizendo, irmão. Se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizei: em que nós temos desprezado o teu nome? Aqui esta noite, olha aí, aqui, ali, aqui. Pedro diz: vós sois sacerdotes de Deus. E Deus dizendo: se eu sou Deus, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Cadê a minha glória? Cadê o meu temor? As pessoas têm medo de tudo, menos têm medo de Deus. Mas pastor, nós temos que ter medo de Deus. Irmão, não é um medo que me afasta, mas um medo que me aproxima. O medo que faz: eu estou diante de um Deus vivo, e Jesus disse: não tenha medo daquele que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Temeis antes aquele que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Cadê o meu temor? Bota o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: ó, em que havemos profanado. A mesa do Senhor é desprezível, verso 8. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal. Ora, olha Deus dizendo, irmão, olha Deus dizendo. Ora, apresenta isso ao teu governador, vê se ele vai aceitar isso. Ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos, verso 9. Eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Ou seja, Deus estava dizendo ali que o povo pegava o pior animal e ia sacrificar: o cego, o manco, o manchado. Na consagração de ontem eu disse isso aos irmãos, na leitura que fizemos em Deuteronômio. O que quer dizer isso para o nosso tempo, meus amados irmãos? Isso quer dizer que tem pessoas que traz qualquer louvor, traz qualquer culto, traz qualquer adoração para Deus. Vem oferecendo um louvor de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus não aceita louvor, irmão. Isso aqui não é legalismo, não é radicalismo, eu estou longe disso. Mas Deus não aceita louvor de quem anda em fornicação, anda em adultério, anda em mentira, anda em roubalheira, anda em safadeza. Deus não recebe esses louvores. Eu
não sou extremista, não sou radical, mas Deus ministrou meu coração. Eu disse aos irmãos aqui na quinta-feira, há uma mensagem ardendo no meu coração para ministrar domingo, e Deus está dizendo aqui: quando vós vos ajuntais, tragam o melhor, o prioritário, porque Ele é Deus. Não adianta eu e você vir apresentar um louvor com o coração dividido, meu irmão. Não adianta, é perca de tempo, é nos iludirmos a nós mesmos. E Deus está dizendo aqui, desde dos obreiros, dos músicos, dos departamentos, da igreja, dos membros, do congregado, tudo, todos os visitantes que estão aqui essa noite, a voz de Deus está dizendo: tenha temor ao entrar nessa casa, tenha reverência ao entrar nessa casa, tenha temor ao subir nesse púlpito, tenha temor ao cantar, ao tocar os instrumentos de sopro, ao tocar os instrumentos de teclado, de música, de violão, de corda, o coral para cantar, as irmãs para louvar. Deus está dizendo: aonde é que está o meu temor? Eu ouço a voz do Espírito Santo aqui. Sinta o Espírito Santo mexendo com o seu coração agora aí. Sinta o Espírito Santo mexendo com as suas estruturas agora aí. Alai. Oh. Bota Malaquias 2:17, Misael. Porque lá está escrito assim, Malaquias 2:17: enfadais o Senhor com vossas palavras. Escute, igreja do Senhor. Aleluias. 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 Uma coisa que eu tenho dito sempre ao Senhor: Senhor, eu não vou me acovardar de pregar para o seu povo, ainda que recebemos calúnia de gente que diz que nós não pregamos a verdade. Está aqui a verdade, está aqui a palavra. Peca quem quer, escolhe o pecado quem quer, mas aqui você não vai pecar confortavelmente. Se você pecar, você vai pecar atribulado, porque vamos pregar a palavra como ela é. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizemos: em que enfadamos o Senhor? Tem pessoas que acham que Deus é o homem, que pode falar o que quiser, do jeito que quiser, como quiser. Intimidade com Deus é uma coisa, e reverência é outra. Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que Deus se agrada. Olha, irmão, essa é uma murmuração de muita gente. Não, a pessoa, não adianta ser crente, não adianta orar, porque a gente ora, busca a Deus, vive certinho, e nós só passamos por luta e por dificuldade, e aquele que anda tudo torto, tudo errado, está só prosperando. Eu não vou perguntar para você levantar a mão se você já falou isso aí, porque eu acredito que a maioria vai levantar a mão. E isso, diz Malaquias, desagrada ao Senhor. Vós dizeis os bons aos olhos do Senhor, é desses que Ele se agrada. Onde está o juízo de Deus? Vê Malaquias 3, e pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre o dízimo, porque quando falamos em Malaquias 3 e 10, tem crente que já se arrepia todinho. Mas eu devo dizer aos irmãos que o dízimo é bíblico. Tem bênção para os dizimistas na obra do Senhor Deus. O dízimo que você tem não é teu, você tem que devolver para o Senhor. É antes da lei, durante e depois da lei. Mas Malaquias capítulo 3, vê o verso 13 e o verso 14, que diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Ah, meu Deus. Olha Deus dizendo: as vossas palavras foram agressivas para mim, mas vós dizeis: em que nós temos falado contra ti? Irmãos, quando eu vejo alguém dormindo espiritualmente, na frieza espiritual, sem nenhum temor de Deus, me corta o coração.
porque erra por não conhecer as Escrituras. Deus dizendo: as vossas palavras, as vossas murmurações têm sido agressivas contra mim. Verso 14: vós tem dito assim: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Essa murmuração de pessoas que diz assim: não, está tudo perdido, está tudo desandado, está tudo bagunçado, não compensa mais orar, buscar a Deus, servir a Deus. Isso desagrada ao Senhor, irmão, saiba disso. Essa mentalidade Deus não aprova. Deus não aprova. Glória a Deus. É tempo de despertarmos do sono espiritual. A nossa salvação está muito mais próxima agora de quando nós aceitamos a fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. É tempo de viver segundo a vontade de Deus. É tempo de viver no centro da vontade de Deus. É tempo de pedir a Deus o discernimento dos espíritos. É tempo de nós, irmãos, voltar a Deus com sinceridade, começar a agir, começar a quebrar os ídolos do coração. É tempo de nós destruir os altares que nós erigimos durante a nossa vida para isso, para aquilo, para o homem, para o sistema. É tempo de despertarmos do sono, porque se nós não fizermos isso, entenda, ouça, creia se você quiser acreditar, mas está escrito na palavra que Ele vem buscar um povo, mas não é qualquer povo. É um povo zeloso, é um povo especial, é um povo de boas obras. É um povo que está seguindo a paz com tudo e a santificação. Fácil não é para ninguém. Eu já disse isso em algum outro momento, numa quarta-feira, e volto a dizer: fácil não é para ninguém. Se eu olhar para Paulo e pensar que foi fácil para Paulo, estou enganado. Se eu olhar para Pedro e pensar que foi fácil para Pedro, estou enganado. Se eu olhar para Daniel Bego, na Vingre, achar que foi fácil para os nossos irmãos que foram os nossos fundadores aqui da Assembleia de Deus, eu estou enganado. Nunca foi fácil para ninguém. Eles tiveram que resistir na fé, Satanás e os demônios. Eles tiveram que sujeitar-se a Deus. Eles tiveram que resistir ao diabo. Eles tiveram que correr para a Bíblia. Eles tiveram que ir para a oração. Eles tiveram que resistir. Não é fácil para ninguém, mas Deus está me dizendo hoje para muitas pessoas: povo meu, o tempo da nossa conclusão salvífica chegou, e é hora de nós despertarmos do nosso sono. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Ai, Deus. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus.